Oi, meus amores! Hoje vamos dar continuidade ao vídeo de Dangerous Convenience. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E agora o canal conta com a função Seja Membro. Se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar um membro. Isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveito para agradecer a Tassia por se tornar membro aqui do canal. Muito obrigada pelo apoio. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Naquela tarde, Jeonwoo saiu para a conveniência, como fazia sempre. Antes de fechar a porta, ele lançou um olhar diferente para Eui-jun, algo que parecia carregar uma preocupação genuína. Avisou que a previsão indicava chuva e que seria melhor levar um guarda-chuva para não se molhar. Aquela pequena atenção, tão inesperada, mexeu com Eui-jun de um jeito que ele não esperava. Até então, ele acreditava que a relação entre eles era distante, sem espaço para sentimentos pessoais. Mas aquele cuidado sutil que Jeonwoo demonstrou o fez ficar em silêncio, sem saber bem como reagir. No meio daquele silêncio, Eui-jun sentiu uma vontade forte de esclarecer uma dúvida que o incomodava há tempos. Com um sorriso meio tímido, ele reuniu coragem para perguntar se Jeonwoo tinha alguém especial, uma amante. A pergunta saiu quase sem querer, mas carregava toda a insegurança que ele sentia. Jeonwoo ficou surpreso, negou com firmeza que tivesse alguém, mas não deixou de querer saber o motivo daquela pergunta. O alívio tomou conta de Eui-jun, que tentou esconder o que sentia, dando de ombros como se aquilo não fosse importante, dizendo que era só uma curiosidade passageira. Para mudar o clima, Eui-jun apontou para a bochecha de Jeonwoo, dizendo que havia algo ali. Jeonwoo, tranquilo, tentou limpar a mancha, mas acabou passando a mão na direção errada. Sem pensar muito, ele mesmo ajeitou a sujeira com um gesto delicado, quase carinhoso. Aquele toque inesperado fez Jeonwoo se surpreender, e ele quis saber o que exatamente estava em seu rosto. Eui-jun, com o olhar sério, disse que parecia uma marca de batom. Naquele instante, o corpo de Jeonwoo congelou por um momento. A negação que ele tinha acabado de fazer sobre ter alguém especial parecia entrar em conflito com aquela marca evidente. Um silêncio pesado pairou no ar, cheio de perguntas não ditas e sentimentos que começavam a se revelar, mesmo sem palavras. Eui-jun lutava para convencer a si mesmo de que aquilo não o afetava. Tentava manter uma aparência indiferente, embora seus olhos traíssem uma desconfiança profunda. Em sua mente, ele repetia que tudo entre eles tinha sido apenas uma noite casual, que Jeonwoo o tratava bem apenas porque queria reviver aquele momento. Ele se lembrava de como, desde o começo, tudo parecia uma bagunça sem compromisso e tentava se convencer de que não havia motivo para se magoar ou se envolver demais. Mesmo com esses pensamentos, uma parte dele resistia, mas Eui-jun sabia que insistir naquele assunto não levaria a nada. Por isso, ele se esforçou para manter a postura profissional durante o atendimento, finalizando tudo com educação, despedindo-se e agradecendo pela compra, como se quisesse criar uma barreira invisível entre eles. Alguns minutos depois, do lado de fora da conveniência, Jeonwoo permanecia encostado em um pilar, a mão cobrindo parte do rosto, perdido em seus próprios pensamentos. A preocupação que antes tentava esconder, agora se mostrava clara em seu suspiro pesado. Ele sabia que se realmente desejasse algo mais com Eui-jun, aquele momento tinha complicado tudo. A sensação de ter estragado as coisas pesava sobre ele, deixando um silêncio denso no ar, cheio de dúvidas e arrependimentos não ditos. No dia seguinte, Eui-jun saiu com os amigos, que estavam visivelmente animados com a possibilidade de ele estar se envolvendo com Jeonwoo, o cliente da conveniência. A empolgação deles preenchia o ambiente, e entre risadas e gestos entusiasmados, eles comentavam cada detalhe que, para eles, indicava um interesse claro. Falavam sobre como Jeonwoo aparecia todos os dias na loja, sempre pagando as refeições de Eui-jun, e como tinham saído juntos para comer um sorvete que Eui-jun nunca tinha experimentado antes. Para os amigos, tudo acontecia rápido demais, quase como um conto fofo que parecia sair de um filme. Enquanto ouvia aquelas palavras cheias de expectativa, Eui-jun mantinha um sorriso contido, mas por dentro sentia o peso da realidade que não podia compartilhar. A lembrança da noite anterior invadia seus pensamentos, trazendo à tona a complexidade da situação que seus amigos não conseguiam enxergar.
Ele sabia que a história era muito mais complicada do que parecia, cheia de dúvidas e incertezas que não cabiam nas conversas animadas ao seu redor. Eui-jun se convenceu de que não podia revelar o que realmente acontecia entre ele e Jeonwoo, e por isso não podia culpar os amigos pelo mal-entendido que criavam. Guardar aquele segredo pesava em seu peito, mas ele preferia manter a aparência tranquila, deixando que a empolgação alheia seguisse seu curso, enquanto ele lidava sozinho com os sentimentos confusos que aquela relação despertava. Os amigos de Eui-jun estavam tão animados que ele sentia uma pressão silenciosa para não desapontá-los. Entre risadas e olhares curiosos, sua amiga não conseguia esconder a vontade de saber mais sobre Jeonwoo. Ela perguntava detalhes, querendo imaginar como ele era. Se era bonito, alto, qual estilo tinha. Eui-jun tentava descrever, hesitando, dizendo que Jeonwoo era alto, com uma beleza que não era óbvia, mas que carregava um ar assustador. A amiga, confusa, comentou que imaginava que Eui-jun gostasse de pessoas gentis e perguntou se Jeonwoo tinha uma expressão dura, um rosto bravo. Por dentro, Eui-jun lutava para não revelar que Jeonwoo era um gangster. Pensava que, apesar da aparência dura, ele também tinha um lado gentil, mas que o trabalho dele complicava tudo. Tentando disfarçar, continuou contando que Jeonwoo quase sempre usava os mesmos tipos de roupas, sempre formais, como se fosse uma armadura. A amiga ficou ainda mais curiosa, achando aquilo normal e querendo conhecer Jeonwoo pessoalmente quando Eui-jun começasse a ficar com ele. Mesmo sem jeito, Eui-jun explicou que eles não tinham esse tipo de relacionamento e que não iam ficar juntos. A conversa, no entanto, foi interrompida por uma voz familiar que chamou seu nome com um tom sério. Era Hien, que perguntou se Eui-jun teria um tempo para conversar. Com a voz baixa e o olhar cabisbaixo, Eui-jun quis saber o motivo. Então, Hien soltou uma frase que o paralisou. Ele tinha terminado. A surpresa tomou conta de Eui-jun, que não conseguia acreditar no que ouvia. Hien repetiu, deixando claro que o término era por causa dele. O silêncio que se seguiu carregava um peso difícil de suportar, cheio de emoções não ditas e um vazio que parecia crescer no peito de Eui-jun. Eui-jun decidiu ceder ao pedido de Hien, afastando-se do grupo para encontrar um lugar mais tranquilo onde pudessem conversar a sós, longe dos olhares e das vozes ao redor. Enquanto isso, na mesa onde os amigos ainda permaneciam, o ambiente mudou assim que ele saiu. Kim não conseguiu esconder a surpresa e a inquietação diante da postura direta de Hien. Ele se perguntava, com um misto de incredulidade e preocupação, como alguém tão sério e reservado podia agir daquela forma tão franca, e se os colegas de trabalho de Hien tinham ideia do verdadeiro lado dele, aquele que poucos conheciam. Yeon, namorada de Kim, permaneceu calma, tomando sua bebida com tranquilidade, e comentou que Hien sabia muito bem como manter a imagem que queria passar, escondendo seu verdadeiro caráter. Para ela, ninguém no departamento parecia realmente conhecer o que se escondia por trás daquela fachada. A indiferença de Yeon diante da situação irritou Kim ainda mais, que não conseguia entender como ela podia reagir com tanta serenidade a algo que ele via como uma afronta. Ele reclamou, quase indignado, lembrando que Yeon e Hien eram amigos há mais tempo, e que por isso ela deveria estar mais zangada do que ele. Para Kim, Eui-jun era uma pessoa gentil demais para merecer uma grosseria daquele tipo, e aquilo não podia ficar assim, sem resposta. Quando estava prestes a se levantar, decidido a reclamar, Kim foi surpreendido pela voz calma e firme de Yeon, que o lembrou de que, apesar da gentileza de Eui-jun, ele não era ingênuo. Aquele comentário fez Kim hesitar, deixando no ar uma mistura de preocupação e respeito silencioso, pela força que Eui-jun carregava, mesmo quando parecia vulnerável. O silêncio que se seguiu carregava um peso sutil, como se ambos soubessem que aquela situação era mais complexa do que aparentava e que cada um lidava com ela à sua maneira, entre dúvidas, defesas e sentimentos guardados. Eui-jun e Hien estavam sentados frente a frente, o ambiente carregado de uma tensão que parecia quase palpável. O tom irônico de Eui-jun surgiu como uma defesa, uma forma de quebrar o silêncio e a expectativa que pairava entre eles. Ele questionava de forma sutil se o simples fato de Hien tê-lo chamado de Hyun seria suficiente para que ele realmente o ouvisse. Mas Hien não hesitou. Com uma sinceridade crua, ele abriu o coração,
revelando que sempre teve um carinho especial por Eui-jon, que seus sentimentos cresceram além do que imaginava e que, para não se arrepender depois, havia decidido terminar com o namorado. Ele pediu uma chance, deixando claro o quanto gostava de Eui-jon, expondo sua vulnerabilidade sem medo. Um turbilhão de emoções invadiu Eui-jon naquele instante. As palavras de Hyen mexeram com algo profundo dentro dele, deixando-o sem reação. Com a mão apoiada no rosto, ele tentava organizar os pensamentos confusos que se misturavam entre raiva, dúvida e uma estranha comoção. Por dentro, Eui-jon lutava contra sentimentos contraditórios. Havia decidido odiar Hyen como uma forma de se proteger, mas aquelas palavras sinceras tornavam impossível manter esse ódio. O que mais o surpreendia era perceber o quanto aquela situação o tocava, mesmo que ele tentasse negar para si mesmo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada leve de Hyen, que parecia querer aliviar a tensão. Ele explicou que não estava com o ex-namorado por gostar dele de verdade, mas porque estavam no mesmo clube e ele não queria rejeitá-lo sem um motivo, para não parecer uma pessoa ruim. Lentamente, com um gesto delicado, Hyen segurou a mão de Eui-jon, a voz doce e cheia de esperança, perguntando se ele poderia perdoá-lo. O calor do momento e o charme sutil de Hyen fizeram Eui-jon ceder. Um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele desviava o olhar, admitindo que o perdoava, mesmo sem entender completamente o motivo. A felicidade de Hyen era evidente, iluminando seu rosto ao perceber que havia conseguido conquistar Eui-jon com uma facilidade inesperada. Aquele instante abriu uma porta para o futuro deles, cheio de possibilidades e sentimentos que ainda precisavam ser explorados. Kim estava tomado por um pânico crescente. O estresse dominava seus pensamentos enquanto ele tentava entender a decisão que havia tomado naquele momento. Sua voz se elevava em desespero, carregada de frustração, enquanto ele insistia que Eui-jon não era alguém ingênuo. Para Kim, qualquer pessoa que tivesse presenciado a situação perceberia claramente que Eui-jon havia sido humilhado e que ele acabaria perdoando qualquer um que pedisse desculpas, o que só aumentava sua irritação e sensação de impotência. Do outro lado, Yeon mantinha uma calma quase inabalável, como se nada pudesse abalar sua serenidade. Ela parecia pouco preocupada com a possibilidade de Eui-jon estar sendo enganado, confiando plenamente na força e na capacidade de seu amigo. Com um suspiro tranquilo, ela afirmava que Eui-jon sempre suportava as dificuldades e que quando chegasse o momento em que não pudesse mais aguentar, ele saberia enfrentar a situação de um jeito que ninguém mais conseguiria, mesmo que relutasse em fazê-lo. Enquanto isso, para surpresa até de Hyen, Eui-jon rompeu o silêncio de forma inesperada. Com um gesto firme, puxou a mão que Hyen ainda segurava, adotando um tom frio e distante que parecia cortar o ar entre eles. Deixou claro que aquela seria a última vez que ouviria o que Hyen tinha a dizer, ressaltando que era uma sorte ele ser tão infantil. Hyen, tomado pela incredulidade e pelo choque, não conseguia entender o que aquilo significava, especialmente depois de ter ouvido Eui-jon dizer que o perdoaria. Com uma calma séria e um olhar que não deixava dúvidas, Eui-jon explicou que, ao encarar Hyen naquele momento, percebia que os sentimentos que antes sentia haviam desaparecido. Ele não estava mais chateado, nem sentia vontade de chorar como antes. Para ele, aquele estado de neutralidade era o verdadeiro perdão. Se aquilo não era perdoar, então o que mais poderia ser? O ambiente ficou pesado, carregado por uma mistura de distanciamento e uma aceitação silenciosa que marcava uma nova fase entre eles, onde as emoções se transformavam, mas não desapareciam. Hyen já carregava uma irritação crescente diante da frieza de Eui-jon, e seu olhar se tornou mais intenso, as sobrancelhas arqueadas, como se quisesse lançar uma sombra de ameaça silenciosa. A mensagem implícita era clara. Eui-jon precisava pensar bem antes que o arrependimento chegasse. Um aviso que pairava no ar, pesado e inquietante, mesmo sem uma palavra explícita. Eui-jon, no entanto, não se deixou abalar por aquela tensão. Com uma calma quase imperturbável, ele se levantou devagar da mesa, o corpo relaxado, mas a mente firme. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, como se dissesse que, apesar de tudo, ele estava no controle da situação. Sem pressa, ele se despediu, lembrando que teriam aula juntos no dia seguinte,
como se aquele encontro difícil fosse apenas mais um momento passageiro. Sem esperar qualquer reação, ele saiu pela porta com uma tranquilidade que contrastava com a expressão atônita de Hien, que ficou ali, imóvel, incapaz de reagir, preso entre a surpresa e a confusão. Mais tarde, enquanto Eui-jun voltava para casa, o céu escureceu rapidamente e uma chuva forte começou a cair. Ele buscou abrigo sob uma cobertura próxima, sentindo as gotas pesadas caírem ao seu redor, criando um som constante que parecia acompanhar seus pensamentos. A lembrança do aviso de Jeon-woo sobre o guarda-chuva esquecido veio à mente, trazendo um misto de frustração e resignação. Agora não restava outra opção senão esperar a tempestade passar. Enquanto ele observava a chuva cair, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, pronto para seguir em frente quando o céu finalmente se abrisse. Eui-jun ficava ali, parado, observando a chuva que caía sem pressa sobre a calçada molhada, cada gota desenhando pequenos círculos que pareciam ecoar o turbilhão dentro dele. O peso daquele dia intenso, cheio de emoções que se atropelavam e reviravoltas inesperadas, o deixava exausto. Um suspiro longo e pesado escapava de seu peito, carregado de cansaço que ia além do físico. Ele se encostava na parede fria ao seu lado, sentindo o corpo se entregar à fadiga que parecia crescer a cada instante. Por um momento tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram sem aviso, silenciosas no começo, até que os soluços começaram a escapar, traindo a força que ele tentava manter. O rosto escondido nas mãos, Eui-jun esfregava a pele, como se quisesse apagar a confusão que se acumulava dentro dele. Pensamentos se misturavam, difíceis de organizar, enquanto ele encarava o chão molhado, tentando entender o que sentia. O sentimento que carregava por Hien, cultivado por 3 anos, parecia um nó apertado no peito, uma presença constante que ele não conseguia explicar. Não era aquela paixão arrebatadora dos filmes, nem o amor à primeira vista que transforma tudo num turbilhão. Era algo mais sutil, mais sombrio, que se agarrava ao coração sem pedir licença. Ele desejava apenas sentir algo verdadeiro, algo que desse sentido a esses anos que agora pareciam vazios, como se o propósito da sua vida tivesse se perdido em meio à escuridão. A dúvida e a dor se misturavam, fazendo Eui-jun questionar se aquilo era realmente gostar de alguém. A sensação de vazio e confusão o fazia querer se proteger, fechar as portas para não se machucar de novo. Por isso, uma parte dele desejava nunca mais se permitir sentir aquilo, como se fosse a única forma de evitar mais sofrimento. A chuva continuava a cair, acompanhando silenciosamente aquele momento de vulnerabilidade, enquanto Eui-jun permanecia ali, entregue aos seus pensamentos, tentando encontrar um caminho em meio à tempestade que carregava dentro de si. Os olhos de Eui-jun estavam inchados e vermelhos, resultado das lágrimas que não paravam de cair. Ele mantinha o olhar fixo no chão, onde folhas suaves de cerejeira se espalhavam pela calçada, criando um tapete delicado sob seus pés. Por alguns segundos, aquela imagem tranquila conseguiu afastar a dor que apertava seu peito por Hien, trazendo à tona uma lembrança diferente, mais leve. A temporada das flores de cerejeira estava chegando ao fim, e ele se sentia sortudo por ter vivido momentos ao lado de Jeon-woo, apreciando aquelas flores juntos. Pensar nisso despertava uma melancolia suave, mas também um conforto silencioso, pois Jeon-woo estava sempre presente, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto esses pensamentos preenchiam sua mente, o toque do telefone quebrou o silêncio ao seu redor. Surpreso ao ver o nome de Jeon-woo na tela, Eui-jun atendeu rapidamente, esperando ouvir algo que o acalmasse. Do outro lado da linha, porém, Jeon-woo permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se tentasse encontrar as palavras certas. A voz de Eui-jun saiu baixa e trêmula, ainda marcada pela tristeza recente quando ele perguntou o motivo daquela ligação inesperada. O silêncio se prolongou, até que Jeon-woo, preocupado, começou a fazer perguntas rápidas e ansiosas. Por que a voz dele soava tão diferente se ele estava chorando e onde ele estava naquele momento? Eui-jun tentou negar, afirmando que não estava chorando e que nada havia acontecido. Mas a dúvida na voz de Jeon-woo era clara. A resposta do amigo veio carregada de impaciência, quase como uma provocação, sugerindo que Eui-jun parecia apenas repetir suas palavras para esconder a verdade.
A tensão na voz do outro lado da linha fez Eui-jun tremer, nervoso e sem saber exatamente como explicar o que sentia. As palavras saíam confusas, mas no fim, ele acabou revelando tudo, abrindo seu coração e contando o que realmente acontecia. Sem hesitar, Jeon-woo garantiu que iria até ele, decidido a estar ao seu lado quando mais precisasse, trazendo uma esperança silenciosa em meio à tempestade de emoções. Depois de desligar o telefone, a mente de Eui-jun se encheu de um turbilhão de pensamentos confusos e dúvidas que não o deixavam em paz. A insistência de Jeon-woo em ir até ele parecia carregar um significado que ele não conseguia decifrar. Será que Jeon-woo realmente se preocupava com ele? Mas logo, a razão tentava apagar essa ideia, dizendo que ele estava interpretando tudo errado. Talvez Jeon-woo estivesse apenas sendo gentil com alguém com quem tinha uma ligação íntima, agindo do mesmo jeito que fez com outra pessoa recentemente, oferecendo conforto, cuidado e palavras de incentivo para alguém que precisava. Esses pensamentos se misturavam, fazendo Eui-jun se sentir estranho e inseguro diante da situação e da forma como Jeon-woo o tratava. Por mais que algo dentro dele quisesse aceitar aquela atenção, outra parte insistia que ele não deveria se incomodar tanto, que aquilo não passava de um gesto comum. Afundado nessas reflexões, o cansaço tomou conta. Ele encostou a cabeça na parede fria, deixando os olhos pesarem até que o sono o envolveu sem aviso. Minutos depois, despertou lentamente, abrindo os olhos com dificuldade. Na sua frente, Jeon-woo permanecia parado, segurando um guarda-chuva, com o olhar sério e preocupado que sempre carregava. O silêncio entre eles parecia carregar um peso diferente, como se aquele momento simples tivesse um significado maior do que as palavras poderiam expressar. Sem jeito, Eui-jun tentou se desculpar pelo cochilo inesperado, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Jeon-woo, com a voz firme e direta, deixou claro que ele poderia acabar ficando doente se continuasse assim. Eui-jun admitiu, meio sem saber como, que não tinha ideia de como havia acabado dormindo ali mesmo, naquele lugar. Jeon-woo então se ajeitou ao lado dele, quebrando a tensão com um comentário casual sobre a distância entre a faculdade de Eui-jun e sua casa, que era realmente grande. Eui-jun confirmou com um leve aceno e por alguns segundos o silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Mas, dessa vez, era um silêncio confortável, cheio de uma calma inesperada, onde os dois pareciam compartilhar mais do que palavras poderiam dizer. Um momento simples, mas carregado de significado, que deixava no ar uma promessa silenciosa de cuidado e presença. Eui-jun desviou o olhar, sem saber exatamente como responder, e lançou um sorriso tímido enquanto tentava aliviar o clima, mencionando que Jeon-woo provavelmente estava ocupado com o trabalho e que não precisava ter vindo até ali. Mas Jeon-woo não deu atenção às suas palavras. Com um gesto suave, tocou o rosto de Eui-jun, pedindo para ver melhor, aproximando-se tanto que seus rostos quase se encostavam. A preocupação no olhar de Jeon-woo era clara, enquanto suas mãos acariciavam o rosto dele, percebendo que as marcas das lágrimas ainda estavam ali. A tristeza que Eui-jun tentava esconder parecia evidente, e Jeon-woo se perguntava se tudo aquilo tinha a ver com aquele tal Hien. Enquanto sentia o toque gentil, Eui-jun mergulhava em pensamentos confusos. A forma como Jeon-woo o tratava, com tanta delicadeza e cuidado, não parecia muito diferente do que Hien fazia no passado. Mesmo assim, ele não conseguia evitar a sensação de estar se iludindo, criando expectativas que talvez não fossem reais. Questionava-se quem estava enganando, se era Jeon-woo ou apenas ele mesmo, preso em uma mente cheia de dúvidas e indecisões que o impediam de seguir em frente. Tudo parecia se repetir, e ele se via como um idiota incapaz de tomar uma decisão, preso naquele ciclo de incertezas. Sentindo que continuar naquele pensamento só o levaria a mais confusão e dor, Eui-jun afastou lentamente a mão de Jeon-woo do seu rosto. Com o olhar firme e sincero, encarou Jeon-woo e deixou claro o que sentia. Sabia que ambos desejavam o mesmo, e propôs que dormissem juntos mais uma vez, mas que aquela seria a última vez. Queria acabar com toda aquela enrolação, fechar aquele capítulo de uma vez por todas. A decisão trazia um misto de alívio e nervosismo, mas também uma esperança silenciosa de que, enfim, poderiam seguir em frente, livres das dúvidas que os prendiam. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.